Você sabe qual é a relação de candidato-vaga para um processo seletivo? Você tem ideia do tamanho da concorrência? Então, ela pode ser mais difícil do que passar no vestibular de medicina. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te contar como você está bem preparado para enfrentar essa concorrência. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Guedes. Seja muito bem-vindo ao canal quem está assistindo pela primeira vez. Eu trabalho com recrutamento há mais de 13 anos, atendendo empresas dos mais diversos segmentos e portes e tamanhos ao redor do Brasil e recrutando profissionais para todos os níveis da pirâmide hierárquica. Hoje a gente vai falar sobre a alta concorrência nos processos de seleção, como que você pode estar mais bem preparado para enfrentá-la. É uma coisa bastante complicada de se explicar o porquê acontece. Existe um conjunto de informações que podem ajudar você, mas para isso você precisa entender bastante de todo o processo, do segmento, das dicas, o como usar isso. Então, hoje a gente segue falando do mercado de trabalho. É importante que você tenha claro o que é o mercado de trabalho para você que está começando a sua carreira, que está iniciando. Ele tem, obviamente, muitas pessoas para poucas vagas, e isso é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos, não é um processo que começou agora. Claro que com a pandemia a situação tende a se agravar, mas isso é uma coisa que a gente não tem controle, na verdade é imprevisível, ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer e quando. Mas enfim, basicamente essa situação entre a oferta de vagas e o número de candidatos, ela vem aumentando por N razões no Brasil, eu acho que há pelo menos uns 10 anos, podemos assim dizer. É claro que todos sabem que uma economia que não cresce de uma forma contínua e consistente, isso faz com que as empresas também não façam investimentos. Isso faz com que as vagas das empresas não sejam aumentadas. Você não tem a empresa investindo no novo negócio, você não tem a empresa aumentando o portfólio, abrindo uma nova planta, não tem a empresa adquirindo uma nova planta, o país acaba não recebendo investimentos e com isso o número de vagas não cresce na mesma proporção do número de pessoas que se formam ano a ano. O Brasil ainda tem um déficit de educação muito grande, por N razões, é um problema que vem da base e reflete na universidade, mas isso vem de alguma forma mudando um pouco, talvez de uma década para cá, com o aumento do número de faculdades, com acesso a financiamentos, para que as pessoas possam pagar o seu curso. Então, ano a ano, a gente passou a ter um número maior de pessoas formadas nas diferentes áreas. Então, é claro que numa situação dessa, a concorrência é muito alta. É como está desenhado aqui nessa pirâmide. Então, na cor azul, a gente tem o número de vagas e na cor vermelha, a gente tem o número de profissionais. E isso acontece em todos os níveis, tá? Mas, claro, a situação é mais grave, mais competitiva quando a gente fala da entrada, da base. Não é só no Brasil. Em qualquer lugar que você pesquise, salvo algumas exceções em alguns outros países, em geral o número de desempregados ele tem uma média, mas quando você traz essa realidade para o jovem, ela é muito maior. Então, por exemplo, um país que tem um nível de desemprego da ordem de 10%, para os jovens isso provavelmente é na casa de 20%. Se o país está enfrentando uma crise muito grave, por qualquer razão, e esse número médio sobe para 20%, a gente traz para a realidade dos jovens, provavelmente ela é 30%. Então, quando você ouve falar sobre um índice de desemprego e ele é muito alto, se ele soa muito alto para você, tenha certeza que para o jovem, para quem está começando a carreira, para quem está se formando agora, esse número é maior ainda, isso é mais grave, isso faz o mercado ficar ainda mais competitivo. Vale a gente abrir um parênteses aqui rápido e voltar no tempo, contar um pouco da minha história, quando eu entrei no mercado de recrutamento. Minha experiência era dentro da área de finanças, eu trabalhei para 2 grandes multinacionais dentro de controladorias de custos e logo que eu entrei para o mundo de recrutamento, eu passei por um treinamento e uma das formas da gente desenvolver conhecimento e, obviamente, formar uma boa base de candidatos, eu estou falando de candidatos de média gestão, tá? Especialistas, supervisores, gerentes, para que eu então pudesse ter essa base, eu entrevistava muitas pessoas, era uma quantidade bastante grande
para que eu pudesse entender no mercado. O que aconteceu passados ali 3 meses, depois que eu entrevistei, sei lá, 150 pessoas, é que eu percebi que os treinamentos pelos quais eu havia passado para conhecer as pessoas, eles haviam me ajudado muito. E eu, obviamente, comecei a entender um pouco dos chamados skills, dos aspectos comportamentais, da forma da pessoa se comunicar. Era muito óbvio ouvir uma pessoa que se comunicava muito bem e uma pessoa que era um pouco mais introspectiva, em que eu fazia uma pergunta e ela vinha com uma resposta mais fechada, mais direta. Então, isso naturalmente eu fui adquirindo e passado, né, esse período da minha experiência, acho que foram mais de 6.000 entrevistas entre candidatos e recrutadores, porque se vocês não sabem, o headhunter, o recrutador, ele entrevista também o dono da vaga, ele precisa entender qual é o perfil e o que buscar. Mas enfim, eu comecei aprendendo também um pouco sobre as empresas nas quais os candidatos haviam trabalhado. Ao mesmo tempo em que ele ia me contando a trajetória profissional, ele também ia contando sobre o negócio, sobre a empresa. Muitas vezes ele acabava trazendo uma linha de crescimento que era de alguma forma parada, ela acabava sendo, digamos assim, interrompida, porque a empresa passou por um processo de venda, porque a empresa passou a enfrentar uma crise, enfim, é um leque de muitas e muitas informações. Eu percebi naquele momento um padrão, na verdade eu fui confirmando esse padrão ao longo do tempo, mas algo me chamou a atenção, para o meu caso especificamente, que foi, se eu tivesse todas essas informações das empresas, se eu soubesse diferenciar as características de uma área financeira, lembre-se, eu trabalhava na área financeira, se eu soubesse um pouco da estrutura de áreas de finanças nas quais eu trabalhava, de empresas, de energia, do mercado sucroalcooleiro, eu trabalhava naquela época no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, havia muitas dessas empresas na região. Eu pudesse comparar as diferenças entre trabalhar numa empresa dessa, trabalhar nas multinacionais que eu trabalhava, trabalhar num grupo nacional ou trabalhar numa construtora, por exemplo, no segmento de, enfim, grandes obras, as áreas de finanças tinham as suas diferenças. Algumas, obviamente, apontavam para uma linha de crescimento e uma determinada trilha de carreira e outras acabavam apontando para outro. O que eu quero dizer com isso é que, se eu tivesse acessado essas informações, esse conjunto de informações que eu fui aprendendo, que eu fui adquirindo nas entrevistas, obviamente as decisões de carreira que eu tomei, não que eu tivesse tomado decisões erradas, mas elas poderiam ter um caminho um pouco diferente. Depois, em outro vídeo, eu vou contar mais detalhes de como foi essa mudança, o que me fez decidir pela mudança, mas o que eu quero dizer com isso? Partindo do que a gente já falou até aqui, mercado com alta concorrência, o número de vagas mais reduzido. A situação da pandemia, de alguma forma, torna esse cenário ainda mais complicado. Provavelmente as pessoas que iriam se formar no ano de 2020, não sei se vão atrasar a formação, as empresas que não abriram vagas no ano de 2020 vão fazer no ano de 2021, então você vai ter praticamente 2 anos de pessoas se formando para 1 ano de vagas abertas, uma vez que esse ano eu pude observar, junto com o meu sócio que atua mais diretamente na contratação dessa base da pirâmide, uma redução grande do número de projetos abertos ainda durante esse ano. O que eu quero dizer com isso é que somente usar os conhecimentos básicos que estão na internet, e a gente também vai falar um pouco deles, que são as questões envolvendo as entrevistas, que são as perguntas mais difíceis, que são os famosos soft skills. Só isso não vai ser suficiente para você se diferenciar no mercado. Então, quando a gente hoje, de posse do que está disponível no mercado, de posse das informações que você já ouviu nas entrevistas, provavelmente das pesquisas que você fez no Google, é que para enfrentar a concorrência você tem que estar preparado e você precisa, obviamente, dominar as dicas, truques. Eu não gosto de falar truque é uma coisa talvez que não seja tão legal. Provavelmente você já ouviu falar também dos soft skills. O que eu quero dizer é que essas informações não são suficientes. A minha experiência desde o começo, ela foi se confirmando ao longo dos anos. Esse padrão de conhecer bem o mercado, conhecer bem os 20 segmentos que existem no mercado de trabalho brasileiro,
conhecer bem, em média, os 5 subsetores que existem em cada um desses 20 segmentos. Conhecer bem as 10 áreas de trabalho em geral que existem dentro desses segmentos e subsetores. Faz a diferença para você planejar melhor a sua carreira. Ao longo da minha trajetória, nesses 13 anos, aquela primeira luz que acendeu, ela foi se confirmando depois, com alguns exemplos que eu pude ver trabalhando nesse mercado. Então, o que eu posso trazer de realidade? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que trabalham com auditoria nas chamadas empresas Big Four. Essas pessoas atendem diversos segmentos. Então, o auditor vai atender uma empresa de bens de consumo, vai auditar uma indústria alimentícia multinacional, vai auditar uma construtora de capital nacional, ele vai auditar, enfim, uma diversidade de diferentes empresas. Às vezes nem é tão diverso como poderia ser, mas enfim, isso vai trazer para ele uma ideia de como essas empresas atuam. Ele tem uma interação muito forte com as áreas de finanças dessas empresas, que são as áreas que fornecem os dados para a validação da auditoria. E aí, ao longo da minha trajetória, eu percebi que os profissionais que trabalhavam há algum tempo na área de auditoria e planejavam uma sequência da sua carreira ou na auditoria ou em outras empresas, eles conseguiam planejar isso de uma forma melhor. E esse canal, especificamente, ele é para ajudar você a planejar a sua carreira. Então, o que eu quero compartilhar aqui são informações, são dados que, quando você soma aquilo que você já conhece, que são os soft skills, que são as dicas para se usar na entrevista, são as dicas para responder perguntas difíceis, esse conjunto de informação, somado a essas dicas, vai fazer com que você se destaque, né? É o famoso conhecer o mercado. Então, como enfrentar a concorrência e estar bem preparado? O que é estar bem preparado? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você está realmente bem preparado? As informações que você acessa, elas realmente fazem você se destacar na multidão, uma vez que elas são universais? São informações que eu considero efetivamente básicas, mais do que a sua obrigação. Me remete a quando eu, garoto ainda, chegava em casa, minha mãe é professora, sempre muito rígida nas exigências de desempenho na escola, e eu falava que eu tirei uma nota 8,5 ou uma nota 9, e ela falava, isso não é mais do que a sua obrigação, eu estou pagando a escola para que você faça isso. Então, o que eu posso dizer para você é que esses conhecimentos básicos, esses conhecimentos que estão no Google, esses conhecimentos que estão dentro do site das empresas de consultoria, essas informações, todos os candidatos no mercado altamente competitivo, uma concorrência muito alta, que já vem alta, vai continuar crescendo e que agora, com a pandemia, pode se tornar ainda pior, essas informações são básicas, elas não vão fazer com que você se destaque. É muito bom que você tenha domínio das dicas, é muito importante, mas não é excelente, não é ótimo, não faz com que você consiga realmente se destacar. Eu digo isso, como eu falei, por experiências anteriores. Vou trazer aqui um outro exemplo que eu gosto de citar, são as chamadas consultorias estratégicas, que normalmente são chamadas pelas empresas para construir formas das empresas reinventarem seus negócios. Então a empresa está vivendo uma situação em que ela não consegue aumentar as vendas, ela está vivendo um cenário em que a concorrência vem ganhando espaço, seja uma concorrência interna, seja uma concorrência internacional, e isso leva a empresa muitas vezes a chamar uma consultoria de fora para que ela mergulhe nos processos, faça uma avaliação do cenário, faça uma avaliação dos produtos, faça uma avaliação do portfólio, faça uma avaliação da margem de lucro e proponha para a empresa uma mudança. Os profissionais que atuam nessas consultorias estratégicas, em geral, são grandes multinacionais, algumas de médio porte aqui no Brasil,
eles passam então a adquirir esse mesmo conhecimento que eu adquiri lá quando eu comecei a trabalhar com entrevistas, né? Primeiro no interior de São Paulo, depois eu fui para Minas Gerais e aí passei a atender o segmento de mineração, passei a conhecer um pouco do agronegócio na região centro-oeste, e fui confirmando essa minha tese ao longo da minha trajetória, conforme eu fui entrevistando os profissionais. Então, o que eu quero que você entenda e capte como principal mensagem aqui dessa conversa é a importância de fato, conhecer o mercado, né? Vou passar aqui só para reforçar o que eu também falei um pouco antes. Existem 20 segmentos de mercado. O que são esses 20 segmentos? Depois a gente vai explicar um a um ao longo de outras conversas, mas essencialmente são as características que envolvem os negócios da empresa. Então você tem bens de consumo, que basicamente são produtos consumidos em gôndolas, é o famoso B2C, é aquilo que você vende para o consumidor final, mas que tem um baixo valor de compra. Existe o bem de consumo durável e o não durável, né? O não durável, obviamente, está ligado a alimento, cosméticos, bebidas. E o segmento de bens de consumo duráveis são os automóveis, por exemplo, que você não compra ali uma vez por semana, uma vez por mês. É uma compra que leva um pouco mais de tempo. Tem a indústria automotiva, né? Então, que está dentro desse subsetor, tem a indústria eletrônica, você tem a parte de varejo, com a venda a parte têxtil e a parte de vestimenta, você tem as empresas de tecnologia, você tem as empresas de mineração, as empresas petroquímicas, as empresas químicas, você tem dentro do agronegócio produtores de diferentes culturas, você tem também ali quem fornece sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas, você tem a chamada indústria de bens de capital. Lembra que eu falei do bens de consumo, né? De uso rápido, você tem o bem de consumo durável. O que é o bem de capital? É um transformador, por exemplo, do segmento de energia, que leva um ano, às vezes, para ser construído. Então, nós temos aí 20 segmentos. Abaixo deles, eu deixa eu fazer deixa eu adicionar uma informação aqui, que são os subsetores. Então, além dos segmentos, existem os subsetores. Não está escrito aqui, mas, enfim, é importante que a gente fale deles também. Existem 10 áreas de trabalho. Existem as áreas clássicas aí que a gente mais está acostumado a ver, que envolvem finanças, envolvem vendas, envolvem produção, envolvem recursos humanos, envolve tecnologia. Você tem a parte jurídica, você tem a parte de qualidade, você tem a parte de marketing, e aí elas vão se ramificando. Quando nós consideramos essas 10 áreas de trabalho, colocamos elas dentro dos subsetores, que estão, por sua vez, dentro dos principais 20 segmentos, existe uma diferença muito grande. Então, o que eu quero dizer aqui sobre essa questão da concorrência é que conhecer o mercado vai fazer a diferença. Estou sendo um pouco repetitivo, mas é para que você realmente fixe e grave essa informação. Só como exemplo, um pouco mais a fundo, imagine você receber uma proposta para participar de um processo para trabalhar em um banco e receber uma proposta parecida ou similar para trabalhar em uma grande mineradora. Imagine, são mundos bastante distintos e com realidades completamente, muitas vezes, opostas. Bancos prestam serviços, emprestam dinheiro, né? Eles emprestam dinheiro para você comprar uma casa, um imóvel, emprestam dinheiro para as empresas fazerem investimentos e crescerem em seus negócios. As mineradoras essencialmente produzem o que o mercado chama de commodities, ou seja, material bruto que depois passa por um processo de transformação, tem uma cadeia bem B2B, como eu falei também anteriormente, até esse metal que é extraído muitas vezes de uma mina que está numa região inóspita de difícil acesso, ele chegar ali como um metal que é aplicado no carro, é aplicado no celular, é aplicado, enfim, em diversas diferentes finalidades. Veja, a mineradora precisa extrair o metal, fazer uma transformação, armazenar esse metal
existe um processo químico para separar o material bruto do minério de ferro, por exemplo, que é o material, a matéria-prima. Você precisa transportá-lo, e muitas vezes esse mercado envolve exportações para, enfim, mercado asiático, mercado europeu, você tem um navio. Essas operações são verticalizadas, depois eu vou explicar um pouco desse processo que as empresas, principalmente grandes, adotam de verticalização, enquanto que em banco você tem dinheiro circulando para alimentar os negócios, fazer com que eles fluam e, obviamente, esse fluxo está embarcado em alta tecnologia, em alta segurança. Quem é usuário de banco sabe, você precisa de um aplicativo e não é simples você fazer isso, mas essencialmente o time, as pessoas do banco estão dentro do escritório, hoje obviamente fazendo mais home office. Essa, é claro, é uma realidade que veio para ficar, inclusive para algumas áreas da mineração, mas são mundos completamente distintos. Então, trabalhar numa área de finanças de um banco, onde o negócio dele essencialmente é financeiro, e trabalhar no negócio de mineração, onde o principal negócio é a extração de commodities, tem suas diferenças. Certamente vocês têm a noção disso, sabem disso, mas entender com profundidade isso faz diferença para você planejar sua carreira. Faz diferença na hora de você explicar por que você se candidatou para aquela vaga. E o recrutador, o entrevistador, o headhunter, o gestor que vai decidir a vaga, ele percebe, ele sente, ele nota quando você tem esse conhecimento e isso faz você se destacar em meio a essa alta concorrência. Depois, um outro exemplo aqui é, como eu trouxe, o segmento de bens de consumo e o segmento automotivo, né? Também são distintos. O automóvel é um bem durável, que a pessoa compra uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos. É um mercado que hoje passa por um desafio enorme. Entender o mercado automotivo e esse contexto todo no qual ele está inserido é importante também. As pessoas usam mais dos aplicativos, dos motoristas, do táxi, etc., de toda essa nova tecnologia que permitiu você ter acesso a esse serviço, do que efetivamente precisam ter um carro. A pandemia pode trazer algumas mudanças em relação a isso também. As pessoas vão menos ao escritório e vão precisar um pouco menos de carro. Por outro lado, elas vão morar mais longe do escritório, ou talvez passem a morar mais longe, e elas precisarão pelo menos ter um carro, por mais que elas usem menos. Então, tudo que acontece ao redor do mundo vai impactando os negócios, vai gerando impacto nos negócios. E por sua vez, isso vai impactar os subsetores do negócio e vai impactar as 10 áreas de trabalho. Então, é claro que quando a gente fala, voltando ao exemplo do banco e da mineração, de finanças para o mercado automotivo, que é um mercado que enfrenta uma queda de vendas, que é um mercado que enfrenta um questionamento em relação ao seu produto, que obviamente tem margens mais reduzidas, é diferente de você, por exemplo, trabalhar com o consumo de bebidas e alimentos, que é algo que as pessoas não param de consumir, não deixam de consumir. Se você entrar mais a fundo, de novo eu estou falando do conhecimento de mercado, no segmento de bebidas alcoólicas, você vai entender que, apesar do consumo não diminuir, a crise fez com que as pessoas passassem a comprar essas bebidas no mercado, não mais nos bares e nos restaurantes. A grande margem de lucro desse setor está dentro do mercado de restaurantes e bares, enfim, serviços, hotéis, viagens, festas, e não necessariamente no mercado. Como eu sei dessa informação? A gente aprende conversando com os requisitantes das vagas, a gente aprende conversando com os candidatos. Isso é natural. Durante o processo de entrevista, a gente vai adquirindo esse conjunto de informações. E essas informações, como eu falei do meu caso, como eu falei do caso de profissionais que trabalham em consultorias, ou em auditorias, ou empresas que trabalham com fusões e aquisições e passam a, no processo do seu trabalho, conhecer um pouco da realidade, isso faz ele entender de forma mais clara para onde ele pode projetar a própria carreira. Então, pensar nessa construção das diversas possibilidades de trabalhar numa área de finanças, do mercado automotivo, ou do mercado de bens de consumo, ou de um banco, ou de uma mineração, é muito importante. E isso faz com que você esteja não só bem preparado, mas que você esteja com uma preparação além do seu concorrente, que também está bem preparado. Então, vou voltar um pouco aqui para a gente repassar a sua obrigação, saber como enfrentar a concorrência estando bem preparado, tendo amplo domínio de todas as questões envolvendo as entrevistas, os processos de seleção, as dinâmicas, os testes que existem ao longo do processo,
é fundamental que você domine os soft skills, mas o que faz você se destacar, o que faz você se apresentar de uma forma diferente é conhecer o mercado. E eu gosto de dizer, tão ruim quanto não conseguir uma vaga de emprego é você conseguir a vaga errada. Quando você não conhece o mercado, você corre o risco de mirar em algo errado e acabar acertando. Isso tem um impacto muito grande na trajetória da tua carreira. Então, é importante também, além de conhecer desses segmentos, dos subsetores, das 10 áreas de trabalho, como eu já falei, é saber jogar com essas variações, é saber entender. Você pensa em desenvolver a sua carreira na área de finanças, você precisa jogar com esses dados, entendendo que se você for para o segmento automotivo, você vai adquirir certas experiências e aprendizados. Se você for para o segmento de bens de consumo, isso vai mudar um pouco. Se você for para um banco, isso vai mudar bastante. E se você for para uma mineração, comparado aos 3 anteriores, muda mais ainda. Jogar com esses dados é a chave do sucesso para você não só ser aprovado no processo de seleção, mas ser aprovado no processo de seleção, que vai ajudar a você desenvolver e trilhar uma carreira de sucesso e de uma forma mais rápida do que a média em geral. Pessoal, eu acho que é isso por hoje. Valeu, obrigado por quem ficou até o final aí no vídeo. Se você gostou, não deixe de colocar o seu comentário. Se você tem um amigo que está na mesma situação e que você acha que vai ajudar, assim como ajudou você, passa para ele, convida para ele nos acompanhar. Nós estamos aqui de novo na próxima quinta-feira. Então, um abraço. As redes sociais devem estar aparecendo aqui nos vídeos. A gente tem a página no Instagram, a página no Facebook. Os vídeos são sempre publicados aqui no YouTube. Um abraço, até a próxima quinta-feira. Valeu, até!